Graça e paz. Amém? Feliz um ano novo. Para quem estava de viagem, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. Realmente, como o pastor Bruno falou aí, né, eu viajei para Minas Gerais com o objetivo de participar em uma conferência de missões. E lá Deus operou o sobrenatural. Né? Ganhei uma bolsa de estudo do curso de enfermagem. Antes, se Deus permitir, estarei viajando para Minas Gerais, em Governador Valadares. Então, você que não me conhece, eu fui seminarista e formei o ano passado, dia 2 de dezembro. E estamos nesse momento para podermos compartilhar daquilo que Deus nos proporcionou, daquilo que Deus nos deu e daquilo que Deus quer que nós façamos, que é pregar o Evangelho, que é anunciar a palavra de Deus. Por isso que nesta noite estou aqui em frente para podermos compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero agradecer bastante a esta igreja que me recebeu. Estou muito grato e feliz. E continuem assim recebendo seminaristas, pessoas que estão se preparando para o ministério, e Deus irá vos dar grande recompensa, que só será lá nos céus. Então, Deus continue vos abençoando a vocês. Muito obrigado. E nesta noite, como o pastor Bruno fez a sua introdução, que a gente estará então meditando a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 6, o grande eu sou, do Senhor Jesus Cristo. Abre as suas Bíblias aí, ou a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 35. Até no seu versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 35 até no seu versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Por enquanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei o último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dizera: Eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim
têm a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não mora. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Oremos, nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez queremos te agradecermos por esta oportunidade. Te pedimos que o seu Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender as suas santas escrituras, Senhor Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos compartilhar a tua palavra. E nós queremos te entregar esta unção de oração nos seus cuidados. E nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre realmente o Filho do Homem. Nós sabemos quem é o João. O João foi o filho amado do Senhor Jesus Cristo. Ele conheceu, viu quem era o Filho de Deus. Então ele escreve este evangelho mostrando sobretudo a identidade, a personalidade, que este Jesus não é uma pessoa simples, mas este Jesus foi o enviado, é o Filho de Deus por meio dos sinais que ele fazia, por meio dos milagres que ele fazia. Então, o João, ele vai escrevendo sobretudo o Senhor Jesus Cristo por meio dos sinais, por meio dos milagres. Então, é através destes milagres, destes sinais, que ele vai ter muitas evidências para poder escrever este evangelho. Porém, ele escreve também este evangelho para os judeus e gentios. Então, João ele escreve a este evangelho para estas pessoas, a este povo. Mas com qual interesse? Era simplesmente mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se a gente olhar no capítulo 2 deste Evangelho de João, nós então iremos encontrar o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus Cristo ele faz, mostrando que ele realmente é o Filho de Deus. Que tipo de milagre então ele faz no capítulo 2 deste Evangelho? É que ele então faz o grande milagre que nós lemos e vimos, sobretudo a transformação, água em vinho. Então, ele estava mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador. Além de ser o grande Salvador, ele é o provedor. É aquele que salva. Porque na situação que estavam aquelas pessoas, estavam sem jeito. Mas então Jesus Cristo ele aparece e ele providencia. Então ele também descreve como o Senhor Jesus Cristo como um provedor, aquele que providencia. E se a gente também olhar no capítulo 6, que nós acabamos de ler, nós então vamos olhando o próprio João escrevendo a identidade do Senhor Jesus Cristo como aquele que faz também milagre por meio dos sinais, e ele vai fazer o quê? A multiplicação dos pães. Mas por que era necessário fazer isto? Por que era necessário? Porque era necessário para eles compreenderem que este homem não é qualquer homem. Este realmente é o Messias. Este realmente é o Rei. Este realmente é o Messias. Por isso que então,
João vai escrever, sobretudo, os 7 milagres do grande Eu Sou. No capítulo 6, ele escreve sobretudo a multiplicação. Só que o povo estavam eles estavam preocupados com os milagres. Não estavam preocupados naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Não estavam preocupados naquilo que o próprio Cristo estava a falar. Daquilo que ele estava a ensinar. O povo estava preocupado apenas comer a comida, o alimento físico, não mais o alimento espiritual. Essa foi a preocupação do povo. E então Jesus Cristo faz grande milagre ali, a multiplicação dos pães, e o povo come. Só que o texto, quando João ele escreve, o povo quando comeu, e Jesus Cristo se retirou, saiu, só que os discípulos começaram a procurar Jesus Cristo. Nós vimos que os próprios discípulos pegando o barco, para o quê? Procurando Jesus Cristo. É ali então onde nós vimos o próprio Pedro, né, tendo aquela experiência, andando pelo mar, ou pelas águas. Mas a nossa intenção, nós queremos chegar, por que então Jesus Cristo ele falou, eu sou o pão da vida? Nós queremos chegar num ponto, por que então Jesus Cristo falou que eu sou o pão da vida? Então, depois daquele milagre, o que vai acontecer é que o povo vão começar a procurar Jesus Cristo. Porque o povo queria comer novamente. Então, a resposta do Senhor Jesus Cristo, ele vai responder realmente no versículo 35. E ele pergunta, o que estão a procurar novamente? O que estão a querendo? Vocês até agora não têm confiança comigo? Vocês não têm fé? Vocês não aprenderam aquilo que eu vos ensinei? Às vezes também isso acontece conosco. Qual é a nossa satisfação de nós estarmos aqui, nessa igreja, nesse lugar? Qual é o nosso interesse? Por que nós estamos aqui nesse lugar? Será que nós estamos aqui para nos alimentar com a palavra de Deus? Será que estamos aqui atrás das bênçãos materiais? Será que também nós somos como aquele povo que estava preocupado com a comida, com o alimento físico? E Jesus Cristo então responde no versículo 35, dizendo, olha, eu sou o pão da vida. E eles ficam decepcionados. E se você olhar na tua Bíblia, você vai encontrar no versículo 41, quando Jesus Cristo falou aquilo, eles começaram a murmurar. Mas quem é este que disse que ele é o pão da vida? Que diz que eu sou o pão da vida. Então, quando eles ouviram isso, ficaram machucados. Este não é filho de José? Este não é a mãe de Maria? Não é, ou seja, o filho da Maria? Quem é este? Então, os discípulos começam a murmurar. E a resposta do próprio, ou seja, do Senhor Jesus Cristo está aí no 36. Ele continua dizendo, olha, mas já vos disse que também vós me viste e contudo não creste. Olha, vocês conviveram comigo. Vocês viram grandes milagres. Será que vocês não têm confiança comigo e continuam murmurando, como aconteceu com os vossos pais lá no deserto? Os vossos pais tiveram o mesmo direito, comeram maná e leite, só que eles não ouviram a palavra de Deus. E eles morreram todos eles. Agora eu sou diferente.
eu dou o alimento espiritual, eu também dou o alimento físico. E ele continua dizendo, olha, vocês não creem em mim? E ele continua no 35. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aqui nós estamos olhando o processo da salvação. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, aqueles que vêm a mim, aqueles que estão comigo, que estão ouvindo a palavra de Deus, que Deus me deu, que meu Pai me deu, de maneira nenhuma que eu lançarei fora. Ou seja, nós estamos num momento onde cada um pensa em si, cada um pensa bênção, simplesmente uma bênção material. Mas Jesus Cristo está dizendo, olha, mas quem está comigo, de maneira nenhuma que eu lançarei fora. De maneira nenhuma que eu jogarei fora. Significa que ele está dizendo o seguinte, aquelas pessoas que meu Pai me deu, estarão comigo. Esse é o processo da salvação. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que ouviram a mensagem de Deus, de maneira nenhuma que eu lançarei fora. Isto é, não se perca a salvação. Mesmo que você enfrente os momentos difíceis, mesmo você enfrenta grandes doenças da tua vida, mas se você estiver com Deus, de maneira nenhuma que o próprio Deus deixará fora. Você viverá eternamente. Isso nos mostra que nós não podemos ficar preocupados com a comida. Porque ele mesmo fala que o reino dos céus não é comida nem a bebida. O reino de Deus não é a comida nem a bebida. Então Jesus quis dizer, olha, aqueles que estão comigo de maneira nenhuma que eu lançarei fora. Ou seja, a salvação não se perca. Se Deus nos salvou, é o mesmo Deus que irá providenciar. É o mesmo Deus que irá te conduzir. É o mesmo Deus que vai fazer te perseverar. É o mesmo Deus que irá te abençoar. É o mesmo Deus que dará a comida, as bênçãos materiais também. Mas o problema desses discípulos, desse povo, é que eles estavam duvidando. Quem é este homem que diz que eu sou o pão da vida? Queridos irmãos, no versículo 39, nós olhamos aí então o próprio Senhor Jesus Cristo explicando sobre a vontade do Pai. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Queridos irmãos, a grande preocupação que nós temos é que Deus nos abençoe com coisas materiais. Às vezes nós não conseguimos entender daquilo que Cristo fez por nós. Ele nos salvou. Nós estávamos longe de Deus. Nós éramos escravos do medo, escravos do pecado. Mas Cristo, Ele nos salvou. Assim que Ele nos salvou, Ele mesmo irá se responsabilizar. Ele mesmo irá nos cuidar. Por isso, por que nós estamos aqui nessa noite? Será que estamos aqui nessa noite para dar graças a Deus porque estou salvo? Graças a Deus porque Deus me abençoou? Graças a Deus porque Deus me liberou com tantas coisas que eu tinha? Ou estamos aqui por interesses pessoais? Porque se a gente está aqui, se não buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, então nós estamos totalmente equivocados. Em primeiro lugar que nós devemos buscar é o reino de Deus. Porque todas as coisas Ele irá acrescentar. Ele irá providenciar. Além disso, é que também, se a gente morrer, estaremos com Cristo Jesus.
ressuscitaremos com Ele. Por isso que João estava certo escrevendo esta carta para os gentios, dizendo: olha, vocês precisam refletir nesse contexto. O versículo 40 deixa bem claro: por enquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Não existe a única forma de chegarmos a Deus se nós não aceitarmos como Ele é o nosso Salvador. Não existe uma forma de a gente chegarmos diante de Deus se a gente não crermos nele. Só chegamos a Deus, só nós conseguimos chegar a Deus quando Ele nos aceita. E existem pessoas que dizem que eu escolhi. Não, você nunca escolheu aí. O texto está dizendo bem claro: se Deus não permitir, você nunca tornará crente. A permissão está em Deus. Então, todos nós que estamos aqui, nunca escolhemos para se tornarmos filhos de Deus, filha de Deus. Por isso que nós devemos nos gloriarmos. Por isso que nós devemos dizer graças a Deus porque o Senhor me escolheste, porque estou aqui servindo a tua obra, eu estou aqui fazendo parte da tua obra. Por isso que nós devemos dizer graças a Deus porque nós estamos aqui. Queridos irmãos, essa mensagem, eu sou o pão da vida, nos faz refletir daquilo que aconteceu no deserto. Os nossos patriarcas tinham oportunidades, mas eles não conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceram, porque não tiveram essa chance. Mas tiveram maná. Mas então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é quem? É o verdadeiro pão da vida, pão espiritual, que nos leva à salvação, que nos leva a uma vida eterna. Não o pão físico. Não de uma forma literal, como os outros dizem. Mas o pão que é referido é a palavra de Deus. O pão que nós devemos consumir é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Porque Cristo, Ele morreu na cruz para te salvar. O Cristo, Ele morreu na cruz para você ter acesso à salvação. Por isso que nós temos esse acesso. Por isso que nós temos esse privilégio de comer este pão, que é a palavra de Deus. O versículo 45 diz o seguinte: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Jesus Cristo também fala, dizendo: vinde a mim a todos que estão cansados, oprimidos, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim. E essa realmente é uma profecia que foi dada no Antigo Testamento. E Ele nos convida a não simplesmente procurar alimento, procurar as bênçãos espirituais, mas nós precisamos aprendermos nele. Nós precisamos aprender o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos descansarmos em Senhor Jesus Cristo. O que estava a acontecer é que o povo estava preocupado em comer.
alimento. Não estava preocupado em ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo falou, eu sou o pão da vida, eles ficaram assustados, começaram a murmurar, diziam, quem é este? Este é o filho de José. Quem é este? E nós, será que nós procuramos para aprendermos? Será que nós estamos preocupados em querermos conhecer a este pão? Será que estamos preocupados em nos alimentarmos espiritualmente? Por que nós estamos aqui na igreja? Por que todos os dias, todos os domingos, nós devemos estar na igreja? É para aprender. É para nós descansarmos em Deus. É para nós deixarmos as nossas preocupações em Deus, porque Ele é o único que resolve, porque Ele é o pão da vida. Por isso que os nossos problemas não serão resolvidos com as pessoas simples, com as pessoas que nós convivemos, mas só o Senhor Jesus Cristo, Ele é que é capaz de resolver os nossos problemas. Porque a estes discípulos que estavam preocupados em ir atrás do Senhor Jesus Cristo, eles achavam que Ele é o rei prometido, Ele estará aqui na terra, Ele vem resolver tudo. Ele é um rei político. Mas Ele mostrou uma coisa, que é, meu Pai me enviou, mas com o objetivo para obedecer a Ele. Meu Pai me enviou para salvar a humanidade. O meu Pai me enviou com uma missão de salvar a humanidade. O meu Pai me enviou para providenciar. O meu Pai me enviou para ajudar os necessitados, aqueles que precisam. O meu Pai me enviou para resolver problemas. Por isso que eu sou o pão da vida. Por isso que, meus queridos irmãos, se a gente precisa de alguma coisa, nós precisamos realmente, então, descansarmos em Deus. Descansarmos nele. Joguemos os nossos fardos diante dele. É isso que realmente que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. Por isso, precisamos aprender nele, porque ele é um manso e humilde de coração. Precisamos nós jogarmos os nossos fardos nele. Queridos irmãos, no versículo 47, ou seja, 46, diz o seguinte: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Ou seja, no versículo 47 ele diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Queridos irmãos, se você está preocupado, se você está aqui na igreja, não está preocupado com a sua salvação, não está preocupado em aprender a palavra de Deus, se você está preocupado para que Deus te abençoe, coisas materiais, você está perdendo uma oportunidade, você está perdendo o seu tempo, porque a garantia que nós temos é que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo terá uma vida eterna, a eternidade. A eternidade, Ele está a garantir o quê? Que essas pessoas que comeram desse pão, nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nunca mais, e descansarão na eternidade. E Ele continua, 48, eu sou o pão da vida. E no versículo 49, ele continua dizendo: olha,
vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este pão que vocês estão comendo é um pão para sempre. Por isso que, meus irmãos, nós precisamos refletir. Por que nós estamos aqui? Talvez estamos perdendo tempo. Então, cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele requer de nós. Ele requer do seu esforço. Ele requer da sua dedicação. Ele requer da sua disposição. Por isso que Ele diz, vinde a mim a todos aqueles que estão cansados. Por isso que Ele pergunta, questione os seus discípulos. Por que vocês estão a me procurar? Estamos com fome. Então, ok. Vocês até agora não creem em mim. Até agora vocês não têm confiança em mim. Até agora vocês não aprenderam a orar, a pedir ao Senhor Deus. Até agora vocês não aprenderam nada. Então, como vocês me encontraram, ok, eu falo o seguinte, eu sou o pão da vida. E eles começaram a murmurar. Queridos irmãos, eles até se calhar nem precisavam ir atrás do Senhor Jesus Cristo. O que era necessário era ajoelhar e orar e pedir a Deus. Mas eles viram, não, vamos atrás dele. Às vezes nós precisamos pedirmos ao nosso bondoso Deus. Nós precisamos pedir, porque nós já somos filhos de Deus. E do versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Queridos irmãos, todos nós fomos salvos em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós através dos nossos pecados. Por isso que nós temos, ou seja, já temos fé, já fomos justificados em Cristo Jesus, e já fomos santificados em Cristo Jesus, e já fomos santificados. E nós estamos esperando o estágio final, que é a glorificação. Por isso que Ele diz, quem comer desse pão, ele viverá eternamente. E Ele também, ou seja, essa pessoa que comer esse pão, ele irá ressuscitar. Irá ressuscitar juntamente com Cristo Jesus. Porque no momento que nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador, então nós já fomos o quê? Justificados, santificados. E nós esperamos o estágio final, que é a glorificação. Só nós conseguimos ver a Cristo depois que o nosso corpo seja glorificado. Por isso que Jesus Cristo está preocupado. Ele não está preocupado, ou seja, você não pode ficar preocupado com a comida, mas se alimente da palavra de Deus. Estude a Bíblia. Amém? Nós precisamos refletir. Por que nós estamos aqui nesse lugar? Qual é a nossa satisfação? Qual é a nossa satisfação? Por isso que Ele diz, quem come desse pão, viverá eternamente. Queridos irmãos, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele está salvo. Por isso que, meus queridos irmãos, não fiquemos ansiosos, não fiquemos preocupados do amanhã, porque o Senhor o conhece, porque o Senhor Deus é muito soberano, Ele conhece o que você está passando. Por isso que Ele é o pão da vida. Por isso que Ele usa eu sou. Se você olhar, como o pastor falou aqui, ele vai usar essa palavra, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Ou seja, não existe a única forma para a gente chegarmos nele.
somente em Jesus Cristo. Somente em Deus. Por isso que Ele é o caminho. E Ele é a verdade. E Ele é justo. É justo de perdoar os seus pecados. É justo de resolver os seus problemas. Ele é justo. Por isso que, meus queridos irmãos, precisamos compreender o que faremos depois a estas coisas. O que dizemos depois de comer desse pão do Senhor Jesus Cristo. O que iremos fazer depois da gente se alimentar espiritualmente? Por isso que os discípulos, eles estavam realmente enganados quando olhavam os grandes milagres que estavam acontecendo, achando que as coisas iam ser assim. Mas Jesus quis ensinar a eles, dizendo, olha, então vocês precisam aprender de mim, também eu sou o pão da vida. Eles precisavam aprender. E eles aprenderam nisso. Por isso que ele fala que eu sou o pão da vida. Eles aprenderam. E nós precisamos também aprender nisso também. Que Deus que possa te abençoar por esta palavra. Que você venha meditar. Tem muita coisa que você também pode aprender nessa passagem. Mas quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele te chamou, Deus te salvou. Ele vai resolver todos os seus problemas. Porque a partir do capítulo 2, até nesse capítulo 6, Jesus Cristo, Ele faz grandes milagres, faz grandes sinais, mostrando que Ele é provedor. Mostrando que é aquele que resolve os problemas. Mostrando que Jesus Cristo, Ele é que resolve todos os problemas. Por isso, não andeis ansiosos. Que Deus em Cristo, que possa te abençoar. Obrigado. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, quero te agradecermos por estarmos aqui neste lugar. Aprendemos a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus é o único que providencia, é o único que ensina e nos chama para aprendermos contigo, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor nos salvou, nos justificou, nos santificou, para que possamos viver e descansarmos em Ti. Que possamos sempre aprendermos em Ti. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ouça esta unção de oração nesse lugar, que abençoe a sua igreja, que possamos comer este pão, o pão espiritual, o alimento espiritual que é a tua palavra, que o seu Espírito Santo, Deus, venha nos abençoar, venha nos ajudar, nosso Deus, nosso Pai. Queremos te agradecer pelas suas providências, por tudo que tem nos proporcionado, por tudo que tem nos ajudado, que a tua graça, que o seu amor esteja cada um de nós que estamos aqui. Que o Espírito Santo, que venha nos sustentar, que venha nos abençoar, que venhamos descansarmos em Ti, que venhamos colocar os nossos problemas diante de Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o único que resolve os nossos problemas. Alguns confiam em carro, alguns confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus que criou todas as coisas, nosso Deus, nosso Pai. Abençoa a sua igreja, abençoa os seus servos, e nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito cega. Eu sou